Meus irmãos, minhas irmãs, dentro desta festa em que celebramos São Filipe e São Tiago apóstolos, nós observamos neste diálogo do Evangelho a questão do conhecimento, do conhecer. Você percebe que parte do diálogo ele gira em torno deste conhecer. E nós somos chamados a ter um conhecimento para o nosso crescimento espiritual de Deus, do próximo e de si mesmo. Porém, conhecer a Deus, nós nunca vamos conhecê-lo plenamente, porque Deus é infinito, portanto nós somos incapazes de compreender tudo aquilo que seria um possível conceito de Deus. Ele não cabe dentro de um conceito. Portanto, nós conhecemos Deus por aquilo que Ele se revela, por aquilo que Ele diz de si mesmo, por aquilo que Ele faz na história da salvação e pela própria ação de Cristo que ficou registrada nos Evangelhos. Ali nós temos a possibilidade de conhecer, ter pistas de como Deus é, mas ainda assim é um conhecimento limitado. Porém, é um conhecimento suficiente para nós. Então, conhecer Deus naquilo que Ele se revela exige de nós um esforço de conversão, de adesão, de meditação, de oração, de vivência da fé. Portanto, muitos no dia a dia, infelizmente, acabam não conhecendo aquilo que Deus fala de si mesmo e se revela e nos ensina, porque tem pouco contato com a palavra, porque tem pouco contato com o ensinamento da fé, porque tem pouco contato com esse conteúdo de fé. Então muitas pessoas acabam sendo ignorantes de quem é Deus naquilo que Ele se revela, e acabam vivendo mal a sua fé porque concebem na sua cabeça uma ideia de Deus. Geralmente está associada a alguém que é severo, que vai castigar, que fica me vigiando, ou que vai tirar a minha liberdade, ou que o tempo inteiro está ali me observando para, digamos assim, me patrulhar e agir com uma certa severidade. Então, às vezes, nós temos essa ideia de Deus. Às vezes, até nós passamos isso para os nossos filhos e nossos pais passaram essa ideia. O menino não faz isso porque Deus castiga. Aí vamos tendo ideias erradas de Deus. Outras situações, como já disse em outras homilias, vamos fazendo de Deus um empregado do sagrado para Ele me servir. Ou eu vou concebendo Deus como um produto que eu tenho que adquirir para que aquilo ali me dê um tipo de paz interior. É um produto, e como até certas pessoas nos procuram e dizem: Frei, me dá uma palavra de consolo. Então você está querendo Deus como se Ele fosse um remédio para aliviar as coisas. É uma concepção de Deus. Deus como mágico, resolver
situações e problemas de uma hora para outra, como se fosse um passe de mágica, sem que haja da nossa parte um esforço de conversão. Então, muitas vezes nós nos equivocamos sobre quem é Deus naquilo que Ele se revela. E isso não é novidade. Na época de Jesus, eles não conheciam Cristo. Eles esperavam um Cristo, como disse em outras homilias também, que fosse um revolucionário, que fosse expulsar os romanos. E foram contrariados porque Cristo não fez nada disso. Na realidade, foi preso e morreu crucificado, contrariando tudo aquilo que eles achavam de quem era o Messias. Então nós precisamos tomar muito cuidado e examinar sempre a nossa consciência para saber se nós temos que tipo de Deus, que tipo de Jesus Cristo que está na nossa cabeça. Um milagreiro, um fazedor de sinais, um empregado do sagrado, um mágico, alguém que tem que me servir, ou um produto que eu estou consumindo. Porque se eu não conheço ou não me permito conhecer, pôr por terra toda a imaginação que eu tenho sobre Deus e poder ter contato com a Sagrada Escritura e aprender dali do que Ele se revela, a entender quem é Deus. Porque à medida em que nós meditamos a palavra, à medida em que nós vemos os gestos, as atitudes de Jesus, nós percebemos as pistas que Ele nos dá para compreender pelo seu modo de agir quem Ele é. E como Deus é fiel, justo, verdadeiro e não mente, a ação dele traduz até um certo ponto, até um certo limite, quem Ele é. Um Deus que é amor, um Deus que é perdão, um Deus que é misericórdia, um Deus que é acolhida, um Deus que também é justiça, um Deus que é compaixão, um Deus que é tolerância, um Deus que é paciência, um Deus que faz do bem, que deseja o bem, um Deus que nos busca, um Deus que é auxílio, que é fortaleza, que é rocha firme para nós. E aqui eu poderia passar a noite toda falando de tantas outras realidades que o Evangelho nos mostra de quem é Jesus. Então, é preciso ter esse contato com as coisas de Deus para intuir, perceber, ainda que de maneira pouco profunda, quem Ele é naquilo que Ele se revela. Quando eu não entendo quem Ele é, a gente fica vendo aí pessoas que falam em nome de Deus, mas prega violência, ou age com violência, ou são truculentos e às vezes até intolerantes. Então é alguém que não entendeu quem é Jesus Cristo. Então, é preciso para o nosso processo de conversão, para vivermos bem a fé, entendermos quem é o Cristo naquilo que Ele se revela. E isso eu só vou conseguir compreender à medida em que eu pratico a minha fé, à medida em que eu estudo a minha fé, à medida em que eu celebro a minha fé, à medida em que eu medito a minha fé, especialmente nas Sagradas Escrituras. Senão, do contrário, nós vamos viver de impressões e fantasias ou de concepções que nós criamos na nossa cabeça, ou que o mundo criou e nos apresenta também. Depois, conhecer os outros é importante, mas também conhecer o outro nós temos um limite, porque ninguém consegue entrar na consciência do outro
ou naquilo que é a integridade de cada um, a consciência de cada um, como inclusive já foram ditos em textos religiosos, é um sacrário que só Deus tem acesso. O interior de cada um também, só Deus conhece, Ele vê o interior, e é por isso que Ele nos compreende, tem misericórdia, tem compaixão, porque Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Então, conhecer o outro naquilo em que ele também fala, age, se revela, e não só no que eu falo e ajo e estou me revelando, mas eu também conheço o outro naquilo que ele não faz, naquilo que ele se omite, naquilo que ele falha, naquilo que ele tem as suas fraquezas. E para quê? Para julgar o outro? Não. Para condenar o outro? Não. Para dar lição de moral no outro? Não. Para querer ser o guia e condutor do irmão? Não. Porque quando eu conheço a outra pessoa e eu olho com os olhos misericordiosos, com um olho amoroso, cheio de compaixão, me ajuda a ter paciência, me ajuda a conviver melhor, a compreender certas atitudes, a relevar algumas situações, a saber como eu vou falar com aquela pessoa, já que eu sei que o jeito dela tem uma personalidade de um jeito, de outro, que muitas vezes, dependendo de como eu abordo, essa pessoa vai acolher ou não aquilo que eu tenho para falar, ou para fazer uma crítica construtiva, uma correção fraterna, ou para orientar. Então, conhecer a outra pessoa naquilo que ela se deixa conhecer e naquilo que nós percebemos também, que a pessoa, muitas vezes, ela, no seu modo de agir e viver, ela não se percebe, mas quem está olhando de fora percebe. Então, conhecer o outro com essa perspectiva de um conhecimento para acolher, um conhecimento para saber relacionar-se, um conhecimento para saber respeitar e olhar o limite do outro e respeitar esse limite, nos ajudaria muito na convivência familiar, entre amigos, entre irmãos de comunidade, de grupos, de movimento, entre colegas de trabalho, enfim, conhecer nesse sentido. Então eu tenho que me predispor a estar aberto a conhecer o outro como ele é e não querer me impor para o outro e dizer como ele tem que ser. Conhecer o outro também tem que estar aberto a saber conviver com a diferença, porque o outro é diferente de mim. Eu não posso querer que o outro seja minha fotocópia, pense como eu penso, reze pela minha cartilha. Então, conhecer o outro implica também em tudo isso. E por fim, conhecer a si mesmo, que inclusive é uma das regras da filosofia humana, o famoso conhece-te a ti mesmo de Sócrates, filósofo, na Grécia, mas também Evagrio Póntico, um monge do Egito, um dos monges que inicia, que faz parte do movimento chamado Padres do Deserto, que eles iam para as cavernas, para os eremitérios, eles iam para os lugares solitários para meditar com a palavra e se confrontar consigo mesmo, se tornaram homens muito sábios, desenvolveram toda uma teologia espiritual. Também trabalham com esse princípio de conhecer a si mesmo para poder encontrar-se com Deus. Porque à medida que eu me conheço de verdade, sem máscaras, sem desculpas, sem justificativas, sem mentir para si mesmo, sem mentir para os outros, sem também autopiedade, sem ficar também sentindo pena de si mesmo, à medida em que eu me conheço, eu adquiro, segundo a teologia espiritual,
a verdadeira humildade. O humilde é aquele que sabe quem ele é, com suas qualidades, defeitos e limites. Quanto mais a luz de Deus me ilumina, nos ensina São João da Cruz, no livro chamado Noite Escura, mais eu enxergo minhas fraquezas, meus limites, minhas contradições, meus erros, minhas falhas, minha necessidade de conversão, e é a partir daí que há uma autêntica conversão, porque eu conheço que eu reconheço que eu erro nesse ponto, e com a graça de Deus eu me esforço para superá-lo. Me conhecendo, eu reconheço que eu sou fraco naquela parte, então com a graça de Deus eu me trabalho naquela parte que eu vejo que eu sou fraco. É uma verdadeira humildade que deixa Deus entrar, que Deus trabalha, e à medida que eu reconheço quem eu sou e aceito isto, e de uma maneira misericordiosa e paciente vou me deixando trabalhar, e claro, também vou colaborando com a graça de Deus. Agora, uma pessoa que não se conhece, que foge de si mesma, que coloca máscaras, está sempre culpando os outros, está sempre jogando para fora coisas que devia resolver aqui dentro, está sempre brigando em conflito com os outros quando deveria estar se trabalhando, está sempre enxergando o defeito dos outros, mas não consegue se enxergar para poder se trabalhar. Não cresce, não amadurece. Conhecer-se, não para se lamentar, nem para se julgar, nem para se deprimir, nem para ficar com pena de si mesmo, mas é só admitindo os meus limites que eu posso superar esses limites. É só admitindo os meus erros que eu posso corrigir esses erros. É só admitindo as minhas fraquezas que eu posso, em Deus, encontrar fortaleza para superar essas fraquezas. Portanto, conhecer-se a si mesmo é fundamental para um crescimento humano e espiritual, para a nossa conversão e santificação. Portanto, o tema do conhecimento: conhecer a Deus, conhecer os irmãos, conhecer a si mesmo, é sempre um desafio, e é esse desafio que nós vivemos a vida inteira em busca dessa comunhão com Deus, dessa comunhão com o irmão e também dessa comunhão consigo mesmo, para podermos assim gradualmente amadurecermos na fé e como pessoas nos nossos relacionamentos. É um desafio. Ninguém consegue ser perfeito no conhecimento do que Deus se revela. Ninguém consegue ser perfeito no conhecimento do outro. Ninguém consegue ser perfeito no conhecimento de si mesmo. Mas nós somos chamados a viver essa tarefa, a colocar mãos à obra, porque esse é um caminho, é um itinerário que pode nos ajudar na nossa conversão, santificação e salvação. E infelizmente poucos enveredam por esse caminho, ou porque tem medo, ou porque não se dispõem a se trabalhar, ou porque simplesmente não querem. Tenhamos coragem, conhecer o Cristo no que Ele se revela, conhecer o irmão no que Ele se revela e conhecer a si mesmo para a nossa conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.